Olá, tudo bem com vocês? Então, sou eu, a Nath, aqui do nosso canal Somos 5 em Portugal. Estou por aqui, gente, não deixo mais vocês. Às vezes pode atrasar um pouquinho para sair um outro vídeo. Vida, né, real, dia a dia, criança, trabalho, é muita coisa, problemas de saúde. Mas eu sempre vou estar aqui com vocês. Sempre vou estar aqui compartilhando alguma informação legal, alguma dúvida que já me mandaram e eu vou tentar estar esclarecendo. E eu vou voltar sempre. Então, não se esquece de ficar por aqui me acompanhando. Então, a primeira dica de hoje já é sobre a agência, né? É sobre a forma que eu utilizei para comprar passagens e iniciar nosso projeto. Já tinha viajado antes, sei comprar passagem sozinha, mas a gente está falando de mudança de país, a gente está falando de imigração, a gente está falando de um preparo completamente diferente. E sim, eu vi a necessidade de procurar profissionais que fossem capazes, né, para me auxiliar nesse processo. E elas são mais do que capazes. É a agência de turismo, a agência que eu comprei minhas passagens e da minha família, a Dream Turismo. Então, não deixem de ir lá, tem o Instagram delas. São pessoas com vivência fora do Brasil, que já foram também imigrante um dia. Qualquer tipo de passagem que vocês queiram, seja a nível nacional, internacional, pode chamar elas. Eu comprei com a Cláudia, pra mim se tornou assim mais do que amiga, mas tem a Juliana também, então são irmãs, as donas da agência são elas. Se outras pessoas falarem em nome da agência delas, recusem esse contato. Chama elas para fazer alguma cotação, pede para entrar nos grupos de WhatsApp. Hoje, por exemplo, eu vou estar aqui falando no vídeo sobre dúvidas que me perguntaram no grupo de WhatsApp e eu acho super bacana, eu fico por lá. Então eu tento ajudar como eu posso, né, com informações que eu acho que são importantes nesse projeto, nesse planejamento, aquilo que muitas vezes eu gostaria de saber antes de vir, que eu gostaria de ouvir e eu não encontrei por aí. Eu tô sempre lá ajudando, tirando dúvida, orientando como eu posso. Então, bora pro vídeo de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que você acha que pode somar, pode ajudar, pode agregar. Mas também se tu acha que não vai ajudar a pessoa, compartilha para me ajudar, que eu já te agradeço, né? É um canalzinho novo, é um canal que eu fiz com a ideia realmente de ajudar, de compartilhar informações que podem ser úteis, mas quem sabe a gente cresce esse canal. Então, se tu pode, compartilha esse vídeo que eu te agradeço e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma informação quando eu postar, já que por enquanto eu ainda tô meio aleatória, né, sem uma sequência certa de dias. Então se inscreve aqui para tu não perder o próximo vídeo aqui do canal. Bora lá comigo! Então, gente, como vocês viram, eu já comecei ali no vídeo falando sobre tu, né? Se tu quer, aqui é muito utilizado, né, o tu, porém eles perguntam antes, né, já posso chamar de tu? Já posso tratar por tu? É algo mais íntimo, né? Então, muitos portugueses que eu me relaciono no meu dia a dia perguntam antes se já pode chamar de tu. Outros já se sentem já, né, confiantes para isso, já íntimos para isso, já chamam, mas muitos perguntam se podem tratar por tu. Então eu nem perguntei para vocês, porque para mim já somos amigos, família, estamos aqui compartilhando dia a dia, então é tu. Muitas vezes vocês vão ouvir o tu, o nosso você do Brasil, né? E bora lá nessa mistura que a gente vai aqui criando, né, um dia a dia e acaba muitas vezes se deparando com a situação de estar falando como eles. Primeiro que eu acho um respeito, acho super importante, né? Eu sempre falo assim, se nós fôssemos para os Estados Unidos, nós estaríamos falando inglês. Não é porque é português que a gente vai desrespeitar a língua, né, do outro, a língua do país que a gente escolheu para também chamar de nosso, para a gente vir conquistar nossas coisas, para a gente vir morar, trazer nossa família. Então, um pedido, primeiro foi dica, agora um pedido: respeitem o próximo, respeitem a cultura, respeitem a língua, porque muitas vezes eu vejo em grupos por aí o pessoal falando, porque é brasileiro já falando ou tentando falar igual português. Não tô falando de sotaque, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu acho que falar a linguagem certa do português de Portugal é respeito, é necessário. A gente que tem filho, então, a gente tem que ensinar, a gente tem que estar ali falando com eles no linguajar, na forma que eles vão estar falando na escola, ouvindo do professor, ouvindo de um coleguinha. Então,
eu acho muito importante já esse apelo que eu faço aqui, que eu vejo às vezes muitos dos nossos com desrespeito a isso. Ah, não, eu sou brasileiro e pronto, acabou. Tudo bem, ninguém tá pedindo pra tu sair falando por aí um português arrastado, não é isso. Até porque ninguém vai gostar também, podem achar até que tu tá debochando, não. Uma coisa é respeitar a língua, palavras que são do português de Portugal. Portugal não tem que entender você que tem que entender Portugal, porque você veio para Portugal. Então, a gente já começa por aqui, né, com um sinal de respeito. A partir do momento que temos palavras que são específicas deles, casa de banho, comboio, autocarro e várias outras, assim, que são normais no dia a dia, vamos utilizar as palavras sim do português do local onde estamos vivendo, ok? Então, já deixo esse apelo de coração aqui para vocês. Eu acho muito respeitoso isso. E acaba que às vezes a gente vai criando alguns hábitos, né? Vai falando de algumas formas diferentes devido àquele dia a dia. Quem tá trabalhando, tá ali, né, rodeado de português, então o tu entra muito. E várias outras formas, né, coloquiais, assim, que a gente vai mudando o verbo, que eu acho super correto e lindo a forma que eles aplicam. Então a gente às vezes tenta ali falar, até para eles entenderem um pouco melhor também a frase. Mas é isso. Vida que segue, já falei, já desabafei. Agora bora lá. Comecei falando da agência, por quê? Porque falei muito lá no grupo de WhatsApp, muito que me perguntam, principalmente mulheres, sobre trabalho, né, para nós mulheres em fábrica. Mas o que eu vou falar aqui serve para quem é mulher, para quem não é mulher, de uma forma geral. Então, sim, atualmente, não sei até quando, mas estou trabalhando em fábrica e vou estar falando um pouquinho sobre isso nesse vídeo e sobre outros assuntos. Mas para começar, um dos pontos que eu coloquei aqui é esse, então vamos falar sobre isso. Quem me acompanha sabe que ano passado eu não trabalhei por uma questão de horário, criança, né, vaga em crédito, enfim, se tu quer saber mais do que eu tô falando, corre lá nos vídeos, vai dar uma olhadinha que aí tu vai se inteirar um pouquinho mais aqui da minha vida, do dia a dia, da minha família. Tem vídeo aí pra você ver desde o início da nossa chegada. Então, esse ano só que eu comecei a trabalhar de fato. Meu primeiro trabalho foi numa fábrica de autopeças, né? Minto, vou voltar. Meu primeiro trabalho foi num lar de idosos. Sim, um lar de idosos, porém, esse lar, assim como muitos outros, mas não são todos, então não podemos generalizar. Esse lar, ele contratava como auxiliar de geriatria, porém no contrato vinha auxiliar de serviços gerais. E na hora de você fazer as tarefas, assim como muitos outros lares, não era só cuidar dos idosos, era limpar o lar inteiro, colocar a alimentação dos idosos, enfim, era tudo. Só para não ter dúvida, porque às vezes vocês vão escutar, porque ali faz tudo. Não são todos os lugares. Por exemplo, Santa Casa, Cruz Vermelha, tem lugares que tem um sistema diferente, onde de fato a gente só vai lidar com o idoso, com o utente. E vai ter lares não, que você vai fazer de tudo, tá bem? Mas em compensação, são lugares que às vezes te dão teu primeiro contrato, pra tu fazer tua manifestação de interesse, né? Dá teu salário certinho no final do mês, não deixa de pagar tudo direitinho e subsídios. Então, é super válido. Eu jamais vou estar aqui falando mal de qualquer trabalho, porque trabalho é trabalho. Eu só tô explicando porque às vezes vem profissionais da área de saúde como eu, né? E aí se deparam com uma realidade diferente. Por quê? Porque nesses lares você é contratado às vezes como auxiliar. É um auxiliar de tudo, ok? Na verdade você não tem nem... No que eu trabalhava você não tinha nem muita interação com o idoso em si. Né? O idoso, o cuidado era só no horário da alimentação, na hora da troca, mas eles tinham já a recreadora e tinham, né, profissionais também para outras coisas. Então vai ter essa situação e vai ter a situação que não, você é responsável somente pelo idoso. Então esse foi o primeiro trabalho, porém Natanzinho já tinha ficado doente e surgiu, e não era no horário da noite como eu buscava, mas na época foi o que apareceu. Na verdade era para ser manhã e tarde, porém aí a chefe deixou eu ficar só no horário da tarde durante a semana e eu faria amanhã quando caísse, né, final de semana o trabalho. Eram 2 folgas semanais, aleatórias, não tinha dia certo e pronto. Mas surgiu a vaga na fábrica que me chamou, que era pra noite, como eu sempre queria, né, pra conciliar tudo, porque não é só questão de horário de levar ou pegar, enfim, criança em escola, não era isso. Aqui tem greves pontuais, como eu já falei, não se compara, não é igual no Brasil que fica dias sem escola, mas pelo menos na minha região é um dia de greve. Mas nesse um dia
a criança tá ali. E aí, o que tu faz? Na minha região não tem ATL, que é uma extensão de horário. Falei sobre isso lá no Instagram até. Então, se tu ainda não conhece também meu Instagram, vai lá no Instagram. Às vezes vai ter esse bate-papo mais informal do dia a dia, onde eu vou trazendo algumas informações também úteis. E acompanha a conversa nos stories quando tiver. Às vezes algumas coisas eu coloco nos destaques quando são úteis e outras realmente é no dia a dia que vocês vão me escutar falando. Então falei até sobre isso lá no Instagram essa semana. Então na minha região eu não tenho uma extensão de horário, né? Eu não tenho um centro de atividades tempo livre. Então eu me preocupava muito com essas possibilidades. Uma greve pontual que eu tenha que estar naquele dia em casa, já é um dia de trabalho perdido. Criança doente, outro dia de trabalho perdido. E outras coisas mais que podem acontecer. Então eu queria um horário diferente do horário do meu marido, para que sempre alguém estivesse ali com eles. Porque nesse momento, Natanzinha estava começando a escolinha também. Então, o que aconteceu? Surgiu essa vaga à noite, mediante a situação também de Natan tá doente, eu optei e fui para lá, para a fábrica. Então, beleza. Em relação à fábrica, a primeira fábrica foi de autopeças, né? Essa fábrica eu fui contratada como operadora de produção, ok? Teve a formação de um dia, dando orientação, explicando como é que é tudo. E depois já na prática, alguém ali te passando. E depois vida que segue, tu já tá sozinho fazendo as coisas. E beleza, tudo ia bem. Até que, né, teve uma queda de produção geral, né, devido às grandes montadoras para onde presta serviço a fábrica, né. Então, tinha que cortar pessoal. Então, cortou o pessoal, que chegou por último, né, natural. Então, eu fiquei 15 dias nessa fábrica e todos nós que entramos por último fomos cortados com a possibilidade de um retorno assim que as coisas, né, melhorassem ou aumentassem a produção e eles iam dar prioridade de chamar a gente primeiro, ok? Com isso, né, vida que segue, vamos procurar outro trabalho. E aí eu conheci a fábrica de congelados, tá? Congelados basicamente era peixe, frutos do mar, mariscos, tudo relacionado a isso. Em relação a trabalho, eu gostei do trabalho, porque os 15 dias que eu tinha ficado na fábrica de autopeças, eu fiquei meio que só na mesma função, fazendo a mesma peça, então aquela rotina, né? E eu gosto muito de coisas mais, assim, aleatórias. Claro que não necessariamente eu ficaria sempre daquela forma, mas foi a situação que eu me deparei inicialmente. E já na fábrica de congelados, de cara já não. Cada hora você tá fazendo uma coisa diferente no mesmo dia. Então, claro que vão ter fábricas, gente, que são de formas diferentes. Eu tô passando a minha experiência, tá? Então, na fábrica de congelados, uma hora eu tava pegando peso, sim, pegando umas caixas de camarões, pegando os peixinhos na esteira que saía, mas tinha outra que eu tava colocando, era papelzinho nos saquinhos com identificação. Então, assim, era bem aleatório no decorrer do dia, tu fazer de tudo um pouco. A fábrica de congelados, pra quem reclama de cheiro, engraçado, eu não sentia cheiro forte muito lá dentro, né? Parece que fica mais externo, não sei explicar. Mas em termos de umidade, molhado, mesmo com a galocha, com o avental, com tudo aquilo, né? Eu ficava muito molhada, muito úmida. E sim, aí quando eu vim embora eu percebi o cheiro da roupa, né? Mas tinha todo um cuidado, eu não podia ficar trazendo a roupa, eu só trazia a roupa o dia que ia lavar. A gente que era funcionário novo, no início trazia roupa pra lavar. Os funcionários mais antigos já deixavam lá e era lavada e tudo mais, né? Ficava a galocha ou avental lá também, isso era certo, já num local específico para isso, né? Por conta de temperatura e tudo mais. E a roupa no armário. O armário era dividido uma parte para as roupas do trabalho, outra parte para as roupas da rua. A gente não podia ficar com nada. Chegava com a nossa roupa, tinha que tirar tudo. Só a roupa, e tinha que usar uma roupa de interior também, que tinha que ficar lá junto com a roupa de trabalho, né? Enfim. Em termos de estrutura vai depender de cada fábrica. Na que eu trabalhei era dessa forma, só que eu não tive uma formação bacana igual na fábrica de autopeças. Tipo, o dia que eles marcaram para ir para formação eu já comecei a trabalhar de fato, só que com horário diferenciado para ver rotinas diferentes. Mas foi assim, meio que me jogaram, pega e vai. Mas tudo tranquilo. A fábrica que eu trabalhei tinha muitos espanhóis, parecia que tinha mais espanhóis que portugueses, tá? A origem dela em si também é da Espanha, mas mesmo sendo aqui em Portugal, tinham muitos espanhóis, muitas senhorinhas, muitos idosos. Nossa, vocês não têm noção, era pessoal assim de 30 anos de fábrica. Eu tinha vergonha de ficar cansada em fazer alguma coisa e ver aquelas senhorinhas cheias de vigor, cheias de saúde, pegando caixa, pegando peso, fazendo de tudo, falando, e eu ali já cansada.
no meu dia a dia. Então, gente, eu acho que a saúde também vem disso, né? Conta tudo, a alimentação, a rotina, o dia a dia delas, enfim. Senhorinhas bem idosas mesmo, que eu trabalhava junto, e fazendo de tudo também, não tinha diferença, entendeu? Eu não tenho o que reclamar, fui super bem tratada, super bem recebida, aquelas senhorinhas todas bem branquinhas. Pra quem me pergunta, Nath, em relação a preconceito, gente, preconceito pode ter em qualquer lugar. Eu sentia no Brasil racismo, até no meu ambiente de trabalho, devido à minha cor, enfim. Fica para um outro dia, mas quem me conhece já sabe da história. E aqui eu ainda não passei por isso. Aonde eu vou, eu sou super bem tratada, bem recebida, e só tenho que agradecer. O preconceito, ele não é do local, ele é da pessoa. Então vai ter pessoa que pode ter alguma coisa, outros não. Eu sempre fui bem tratada, as senhorinhas me ensinavam o serviço, falavam comigo com todo carinho, sabe? Eu não tenho o que reclamar. E tinham pouquíssimos brasileiros, eu acho que eu só conheci uma no meu turno, né? E lá o horário era à tarde também, era da tarde pra noite, de 2 às 10, né? Então, no lar era de 4 à meia-noite, que eu esqueci de falar. Eu não via, minha preocupação também na época era por questão que Natan começou a escola e eu não via mais Natan, porque de manhã pega, acorda, vai pra escola. A hora que ele chegava eu não tava em casa, mas enfim. Quando eu fui pra outra fábrica, a primeira, né, de autopeças, era de 10 da noite às 6 da manhã, beleza pra mim. Eu conseguia acompanhar o processo das crianças chegando da escola, dava janta, fazia tudo e depois ia trabalhar. E nessa, que foi opção só porque eu tinha ficado sem trabalho, era de 2 às 10, mas não era o meu horário dos sonhos por conta das crianças também, tá? Eu priorizo muito aquilo, de eu chegar, dar atenção. Sofia estava nessa adaptação, escola nova, ensinar trabalho, né? E tudo sou eu. Então, em relação ao horário era isso, em relação a trabalho, como eu falei, hora você tá pegando peso, hora tu não tá fazendo nada demais, nada de tão pesado. Vinha geralmente as coisas na esteira, era basicamente o serviço pegar da esteira, colocar nas caixas, né? Pro empilhador pegar. Alguns momentos sim, tinha que pegar os camarões e botar lá na esteira, os que saíam, aí sim você pegava um peso maior que as caixas, mas você não ficava o dia inteiro na mesma função. Hora eu tava fazendo uma coisa, hora eu tava fazendo outra. Às vezes estava parada, como eu falei, fazendo coisa mais simples. Tinha a possibilidade ali de você fazer curso interno e ir para funções que te davam um salário maior, porque era um adicional, né? Era a opção de cortar uns filetes numa máquina, então, né, tinha um adicional pelo perigo de mexer com a máquina e tudo mais. Então existia a possibilidade de estar fazendo um curso lá dentro e estar indo para essa função que eles estavam precisando de gente. Outra também era a questão da produtividade, tinha uma parte lá que também tinha que fazer um curso, e como dependia de ser muito rápido o serviço e a produção dependia disso, era o único que realmente tinha essa cobrança maior, eu acho, porque no que eu fazia era o tempo das coisas acontecerem normalmente, mas sem uma cobrança assim, de produção da minha parte, era a esteira, a máquina, enfim, mas nesse não, dependia realmente do fator humano, então tinha o adicional por isso também, por produtividade. Ok. Então, essa fábrica, para quem queria estabilidade, de repente ganhar um diferencial de salário, era uma excelente opção. Porque, inclusive, eles já faziam um contrato com eles direto, geralmente uns 3 meses depois de estar ali, que já fazia contrato direto com a fábrica. O próprio RH me passou muito difícil, não mandava embora. Para isso tinha gente lá de 25, 30 anos que ficava. Então, para quem quer um contrato, né, de fato efetivo, contrato direto com a fábrica, era um caminho. Eu cheguei a pensar, né, nesse ponto, pra mim era bom. O meu problema maior era a questão de horário. Natan ficou doente nessa fase. Para eu trabalhar nessa fábrica, o Flávio nessa fase também tinha mudado de trabalho. E o que aconteceu? Ele estava num café. Então ele tinha que vir em casa, pegar as crianças e voltar pro café. E a Kayla tinha que ficar com eles até o Flávio de fato voltar do café, porque ele tinha que ir, finalizar lá as coisas e fechar, só depois que fechasse o café que ele voltava. Mas a gente estava tentando resolver essa questão, mas foi tudo muito rápido. Mas eu não podia dar essa responsabilidade para ela, ainda mais criança ficando doente, tudo mais, com as coisas que podiam acontecer. Então eu não podia continuar desse jeito. Eu tentei, mas aconteceu do Flávio mudar também a vida dele, mudar de horário de trabalho, porque antes ele trabalhava de manhã, então estava perfeito. Ele trabalhava de 6 às 2 e eu ia ficar nessa fábrica de 2 às 10. Só que aí também, devido àquela baixa produção que teve, me afetou
afetou o local que ele trabalhava no mesmo local desde quando a gente chegou, mas afetou, e aí teve corte de pessoal, e ele saiu. Nisso que ele saiu, ele arrumou um café para trabalhar. E aí o horário era completamente diferente, era o dia todo, e eu tive que optar em não ficar nessa fábrica com o Nathan doente, deixar a Kayla com o Nathan doente, entendeu? Isso pra mim me preocupava muito. E aí surgiu uma outra fábrica onde o horário seria rotativo. O que é rotativo? Também não era o ideal pra mim, mas uma semana eu estava de manhã, na outra semana eu estava à tarde. Aí o que eu pensei? Pelo menos não vai ser toda semana, né, de acontecer da Kayla ter que ficar com o Nathanzinho. Então dá pra gente tentar levar assim, uma semana ela vai estar, mas na outra semana eu vou estar em casa. E achei que daria super certo. Foi quando aí sim, eu tinha acabado de mudar de fábrica, mal eu mudei. Foi quando aí sim Nathan teve a convulsão dele, né, e isso assustou a mim por demais. Eu me deparei com uma cena onde eu falei, eu não quero que minha filha passe por isso estando sozinha, até porque seria extremamente complicado, enfim, não dá nem pra imaginar. Ele estava no meu colo e já foi desesperador quando ele teve, né, e eu não sei quem já passou por isso, mas criança, eu não sabia como era a convulsão. Ele simplesmente parecia que tinha morrido no meu colo. Ele revirou o olho, ele ficou ali imóvel e parou de respirar. Pra mim foi algo assustador que eu não gosto nem de lembrar. Então a gente pula esse capítulo, mas só pra definir que aí eu mal entrei. Eu entrei na fábrica, eu prefiro sair por mim bem do que acontecer alguma coisa e ficar faltando, porque aqui tem muito isso também, né? O que é muito levado em conta é a questão da presença, falta. E enfim, eu não consegui imaginar a cena de acontecer alguma coisa e eu não estar ali presente. Então, mal eu comecei, eu fui bem sincera com eles, falei, eu gostaria muito de ficar, mas não vai dar. Porque, na verdade, eu fui pra essa fábrica com a ideia de ir pra noite. Mas, naquele momento, a vaga era pra aquele horário e eu tinha a ideia de que depois eu conseguiria ir pra noite. Por isso também que eu fui, né? Também somou muito na decisão. Era excelente o trabalho. Essa fábrica era relacionada à parte de automóveis, vamos falar do que interessa, nada de coisa triste. Só que, em termos de peso, você não pegava nada. Era só fios, circuitos, era só o fato de você estar em pé, mas era manual. Então, essa fábrica, a maior parte dos trabalhadores são mulheres, né? A parte das mesas e bancadas, onde está ali fazendo essa parte de fiação, de encaixar o fiozinho em cada lugar, de montar cada circuitozinho, era basicamente feita por mulheres. Homens entravam em algumas outras funções, de corte de fio, corte de cabo, enfim. Mas era um trabalho super tranquilo, vou falar pra vocês. Se eu tivesse que escolher uma função de boa... Então, vou tentar voltar ao raciocínio aqui. Minha bateria tava acabando, parou de gravar. Tive que correr, botar carregador. E eu vou tentar voltar ao raciocínio aqui da onde eu estava. Eu sei que eu estava falando da fábrica, que eu disse que era super tranquilo. Ao meu ver, de trabalho, o mais tranquilo de todos. E é isso. Então, a questão do horário era rotativa nessa fábrica. Ela também tinha uma condição que era de trabalhar os sábados às vezes, não era sempre, mas eles podiam pedir e precisava ir.